capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Itens 1, 2 e 3. Nesse capítulo, Allan Kardec vai trazer um tema de extrema relevância, que é aqui que a gente aborda a reencarnação, que é uma das bases do Espiritismo, né? Então, nos itens 1, 2 e 3, que é o que a gente vai falar aqui, é feita a introdução desse assunto, tá? Então, no item 1, nós temos o seguinte: Jesus, tendo vindo às cercanias da Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: Que dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias, ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos 13 a 17, e também em São Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 30. Aqui a gente já consegue reparar que, para o caso, né, de alguns grandes profetas daquela época, mesmo sem ter um conhecimento a respeito disso, as pessoas já acreditavam que era possível uma pessoa nascer na outra, como outra pessoa. Pois, se a gente pegar o texto do item 1, os discípulos disseram a Jesus que alguns diziam que ele era Elias, outros João Batista, ou algum outro profeta. Porém, lógico que quando a gente olha para a sociedade como um todo, isso era apenas acreditado para alguns grandes nomes, que eram os profetas na época. Não se entendia ainda por completo esse conceito da reencarnação, né, para todos os seres. Bom, o item 2 diz o seguinte: Nesse interim, Herodes, o tetrarca, ouvira falar de tudo o que fazia Jesus e seu espírito se achava em suspenso. Porque uns diziam que João Batista ressuscitara dentre os mortos, outros que aparecera Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitara. Disse então Herodes: Mandei cortar a cabeça a João Batista. Quem é então esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E ardia por vê-lo. Isso está no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos 14 a 16, e também em São Lucas, capítulo 9, versículos 7 a 9. Também aqui nessa passagem, é outra passagem que a gente pode citar, que as pessoas também acreditavam que Jesus era Elias, ou João Batista, ou até um outro profeta. É o que disse ali a passagem, né? Nesse caso em específico, Herodes, ele queria conhecer Jesus, porque as pessoas já estavam falando das coisas que Jesus estava fazendo, e que eram coisas grandiosas, que na verdade isso desafiava a conjuntura da época, da mesma forma que Elias fez, conforme está registrado lá no Velho Testamento, e também que João Batista vinha fazendo, anunciando a vinda do Messias. O item 3. Após a transfiguração, seus discípulos então o interrogaram desta forma: Por que dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias? Jesus lhes respondeu: É verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Isso está no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículos 10 a 13, e em São Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13.
Então, aqui nesse item 3, Jesus deixa claro, né, dizendo que Elias precisa vir novamente. Primeiro ele coloca isso. Porém, na sequência, ele já diz que, na verdade, Elias já tinha vindo e que ninguém o tinha conhecido. Porém, como os discípulos sabiam que Jesus estava falando de João Batista, que era quem Elias tinha retornado, né? Ou seja, Elias já tinha voltado como João Batista. Elias havia voltado na pessoa de João Batista. O espírito de Elias voltou no corpo de João Batista. Então, aqui fica claro e fica declarado aqui aquilo que se chama do princípio da pluralidade da existência, ou a reencarnação. Então, quando a gente lê esses 3 primeiros itens do capítulo 4, a gente pode voltar ao título, né, do capítulo, ou seja, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, para que a gente possa fazer uma relação do título do capítulo com esses 3 itens que a gente viu. E aí isso nos leva a um pensamento. O que é o reino de Deus, né? Para responder isso também, a gente pode voltar a um outro trecho do Evangelho, em São Lucas, que diz o seguinte. Jesus disse nesse trecho: o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós. Nesse trecho, Jesus passa a informação de que o reino de Deus está entre nós, na nossa vida, dentro de cada um de nós. Já que está dentro de cada um de nós e faz parte do nosso dia a dia, o que a gente tira daqui? É aquilo que a gente precisa pôr em prática esse reino de Deus. E para colocar em prática, a gente precisa se aprimorar. E o que é esse aprimoramento que a gente precisa exercitar para ver o reino de Deus, de fato? É a nossa transformação, é a transformação do ser, é a tão falada reforma íntima que a gente precisa fazer para que a gente sempre busque o bem dentro de nós. É buscarmos o amor, a resiliência, a calma, a doçura. E como que a gente pode fazer isso? É de um dia para o outro? Não, isso é um processo e que leva tempo, não tem jeito. Santo Agostinho dizia que devemos tirar ao menos 10 minutos do nosso dia para rever todas as atitudes que tivemos e tentar rever aquilo que entendemos que não foi correto do ponto de vista moral. O que equivale a dizer é que cada dia a gente precisa examinar e ir trabalhando uma virtude nossa até a gente conseguir chegar ao ponto de adquirir aquela virtude e trazer o bem dentro daquela atitude específica. Se nossa evolução ela leva um tempo para acontecer, não necessariamente a gente vai alcançar essa evolução numa única vida. Então, o processo de evolução da busca do reino de Deus, por isso, né, Jesus ele deixou claro que é necessário nascer de novo. E por isso, Elias já tinha voltado como João Batista. E Jesus usou esse caso como exemplo para declarar o conceito da reencarnação, deixar explícito isso no Evangelho. Elias, mesmo falando em nome de Deus na época dele, ele cometeu alguns excessos e violências lá, né, no seu tempo. E por isso seu espírito precisou retornar na figura de João Batista, buscando aprimorar esses excessos que ele cometeu. E com certeza ele evoluiu, já que João Batista preparou o povo para receber as palavras de Jesus. O que eu penso é como devia ser difícil naquela época entender sobre a reencarnação, de onde vieram e para onde vão as pessoas. Jesus precisava explicar de uma forma mais simples, mas mesmo assim era difícil, né? Era difícil o entendimento.
Jesus falava muito de todos os aspectos da vida a seus discípulos, porque ele sabia que ele precisava passar informações necessárias para que nós pudéssemos, em algum momento, entender e cada vez mais buscar a reforma das nossas atitudes. E que mesmo após a morte do corpo físico, a vida continua. E que teríamos que nascer de novo, e nascer de novo, e nascer de novo. Ou seja, reencarnarmos para dar continuidade à busca do reino de Deus.